Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Eu tenho convicção que você que acompanha o nosso programa não é por acaso, não é obra do acaso. Aliás, já demos início ao segundo semestre do ano de 2025. E como você deseja, quer e determina que esse semestre profissionalmente será para você. Fique ligado conosco, vou trazer para você a direção de Deus para uma virada profissional, para que esse segundo semestre, obviamente, seja muito melhor do que foi o primeiro. Acompanhe esta matéria a respeito de esgotamento profissional. Quantos profissionais têm enfrentado isso, tanto empregadores quanto colaboradores? A ciência já comprovou. Em comparação com os homens, as mulheres têm mais chances de se sentirem estressadas. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, em parceria com a plataforma de saúde mental Zenk Lab, 7 em cada 10 brasileiras afirmam estar afetadas pela sobrecarga de trabalho. A pressão para conciliar carreira, família e responsabilidades domésticas tem levado muitas à exaustão extrema e problemas de saúde mental. Paula é médica e teve a síndrome de burnout. Foi quando eu acumulei funções. Então, eu estava num trabalho corporativo de 44 horas semanais, das 8 às 18 todo dia, mais o consultório à noite e aos sábados. Por mais de um ano, ela se forçou a ficar no emprego, apesar do mal-estar diário. Muita palpitação quando eu estava em reunião com a minha chefe, porque eu já tinha medo das reações dela. Dos gritos, dos maus tratos, do xingamento que fazia em público e era com todo mundo. Um suor incontrolável, então eu suava e eu não tinha controle sobre aquilo. Não era numa atividade física ou se estivesse muito calor, era na presença dela. E a insônia. Até que o corpo de Paula gritou, basta! O cérebro desligou, né? O cérebro me desligou, eu só chorava, eu não conseguia fazer mais nada. Então, a partir disso, eu procurei uma colega que era psiquiatra e ela começou a me atender e ela me afastou. Então, primeiro eu fiquei afastada há 15 dias, já tive que entrar com antidepressivo, porque eu só chorava. A maioria das pessoas que já vêm procurar o psiquiatra ou o profissional de saúde mental, geralmente, eles já passaram da linha do burnout para um transtorno mental. É importante também diferenciarmos o burnout de transtornos mentais, porque a gravidade com a cronicidade disso vai gerar um tratamento médico especializado, vai necessitar de um tratamento médico especializado. A dermatologista escreveu um livro onde conta como conseguiu recuperar a própria saúde após o burnout. Até hoje, ler o livro é difícil, porque eu me coloquei muito abertamente no livro. Coloquei não só a parte racional, mas eu coloquei muito a parte emocional, que nós somos ensinados a engolir a vida toda. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente assumi o que eu senti e o que eu queria. Como ficar livre do burnout? Paula pediu demissão, passou a exercer funções que a deixam feliz e fez uma revisão geral na própria vida. O sintoma mais importante para as pessoas começarem a perceber é o quanto você começa a se anular e só dá importância para o teu trabalho. A gente precisa mudar a mentalidade para entender que cuidar do trabalhador, cuidar da saúde mental do empregado, não é simplesmente algo empático que a gente faça, não é simplesmente algo caridoso, né? Mas sim é um investimento, inclusive, na própria companhia, no próprio desempenho da sua própria empresa. Muitas pessoas, muitos profissionais estão exatamente assim, com o seu emocional abalado, seu emocional descontrolado, desequilibrado. E quem sabe você esteja enfrentando uma situação semelhante a essa. Se você precisa de ajuda, entre em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual. Você pode usar 2 números, o 48 3216 6162 e você pode também usar o 11 3573 3500. A plataforma na internet é o pastoronline.com. Nós vamos ter o prazer de interagir com você, de lhe ajudar e te orientar à luz da palavra de Deus. Vamos agora com esse quadro O Povo Fala. Vamos com essa enquete nas ruas da cidade. Qualidade da vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. De 0 a 10, como estaria o seu esgotamento mental no trabalho? Olha,
Muito grande. De 0 a 10 eu daria um 4. Agora tá no 5. Tá tranquilo por enquanto. Trabalho, muito estresse, lidando com pessoas, então que eu daria 7. Olha, tá entre 9 e 10, isso porque eu não tenho filho. Acho que se tivesse ia ser bem pior, com certeza. Eu acho que depende do dia, mas hoje eu acho que estaria um 6, 7. O esgotamento, assim, eu tô de boa hoje, então assim, 0, tô suave. Hoje tá 100% de boa. Você acha que no ambiente de trabalho, quem costuma se estressar mais, o homem ou a mulher? E por quê? Eu acho que mais a mulher, que eu acho que tá sempre com uma pressão a mais em cima de você, né? A mulher, porque ela tem não só a questão do trabalho, ela ainda tem casa para cuidar, o filho para também alimentar, porque a responsabilidade cai só sobre ela. Querendo ou não, o patriarcado joga tudo sobre ela e não sobra muita responsabilidade pro homem, assim, ele acaba se esquivando. Eu acho que a gente acaba ficando sobrecarregada e acaba sendo cobrada um pouco mais no trabalho pelo fato de ser mulher. Então eu acredito que é bem mais estressante para a mulher o local de trabalho. Com certeza o homem. O homem é acostumado a lidar com milhares de problemas, sempre já vai trabalhar às vezes com a cabeça cheia, já estressado. Eu acho que é difícil para as pessoas entenderem, porque eu acho que quando se trata de mulher, acha que tudo é frescura e falta, assim, essa empatia com a mulher no mercado de trabalho, né? Por conta dos filhos, acha que não é grande trabalho, mas cuidar de casa, de filho e fora o trabalho é bem puxado. Olha, eu já cheguei a ficar doente, realmente eu tive que sair do trabalho, porque eu estava... E não só por homens, tá? Eu já tive mulheres, infelizmente, também chefes que me adoentaram, hein? Eu posso falar com propriedade porque eu tô fazendo um tratamento de burnout, tô no processo. Se Deus quiser, no final de um tratamento, mas passei por um longo processo. E realmente a gente fica muito preso ao lugar e acaba não olhando pra gente, não entendendo algumas situações, extrapolando os nossos limites, porque a gente tem necessidades, né? Financeiras, enfim, várias necessidades e acaba ficando presa ao lugar. Comigo não aconteceu, mas com uma amiga já. Ao ponto dela ficar depressiva, né? Ter que sair do trabalho, fazer acompanhamento e... Foi bem triste, assim, porque ela era uma pessoa super alegre e acabou ficando doente mentalmente por causa do local de trabalho. O burnout, ele não é só pelo assédio sexual, mas tem empresas que têm uma pressão de metas, tem uma falta de reconhecimento. Então é tudo coisa que a gente tem que perceber. A gente tá entregando, mas não tá tendo reconhecimento. A gente tá trabalhando até esse horário e aí tem que ficar mais tempo e não tá sendo remunerado por isso. Então tudo são coisas que a gente vai aceitando porque a gente acha que, não, a empresa tem razão. E não, a gente tem que entender os nossos direitos, então é importante conhecer os direitos e sempre olhar pra dentro, pra si mesmo. As opiniões divergem, né? Uns pensam os homens se esgotam mais, outros pensam as mulheres se esgotam mais, mas o fato é que ambos têm passado por isso no seu ambiente de trabalho. Amigo e amiga, você que precisa de ajuda, então a nossa central continua à sua disposição, você pode entrar em contato agora, tá certo? Bem, nós vamos ter nessa próxima segunda-feira agora, a primeira segunda-feira desse semestre, a segunda-feira com o clamor da virada. Sim, você que precisa de uma virada profissional, você que precisa sair das dívidas, você que precisa de uma virada para alavancar as suas vendas, para mudar a situação da sua empresa, do seu comércio, esteja com a gente nesta segunda no Congresso da Prosperidade com Deus. 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Bispo João Paulo estará às 18h e eu estarei com você no Congresso da noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, onde está o Templo Maior da Universal. Esteja conosco, traga um objeto de trabalho, traga alguma coisa que representa a sua carreira. Vamos levantar esse clamor para que esse semestre seja de virada, sejam 6 meses de muita produtividade, de crescimento, de desenvolvimento, que a sua vida profissional caminhe para frente. Segunda agora, 7 de julho, então o clamor da virada. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora acompanhar como que estava a vida da Sueli e a virada que houve na vida dela quando ela fez um pacto com Deus no Congresso da Prosperidade. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária.
A minha vida se iniciou, né, muito cedo, 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas, assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhas ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu ia, eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Porque não é possível, tudo que eu, nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu. Então. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar.
Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida eu não tenho nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Nós observamos que tudo mudou na vida da Sueli quando ela decidiu fazer o que é certo. Ela decidiu realmente ter uma aliança com Deus, obedecer a palavra de Deus. Aí, claro, a palavra começou a se manifestar na vida dela, começou a se materializar na vida da Sueli. Por esta razão, eu quero convidar você, profissional de qualquer ramo de atividade, e não importa a sua religião, nós vamos ter o clamor da virada, uma virada de semestre, segunda-feira agora, dia 7, inclusive com a bênção para os amigos. Uma virada de semestre traz consigo expectativas de que dias melhores virão, novas conquistas, novos contratos e que os últimos 6 meses do ano sejam os melhores. Porém, um grande erro é esperar que isso aconteça naturalmente, sem fazer nada. A mudança que você almeja precisa ser provocada. Por isso, nós faremos, dia 7 de julho, a segunda-feira da virada, determinando que de julho a dezembro você tenha as maiores conquistas da sua vida e vire essa situação, saindo da humilhação para viver um grande testemunho. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para os amigos, pois está escrito: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o restaurou e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Tem que haver uma virada e vai haver uma virada na sua vida a partir desta segunda-feira. 7 de julho em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas. O Bispo Jean Paulo estará às 18 horas e eu estarei com você à noite, 7h30 da noite, no Congresso da Prosperidade com Deus, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Na oportunidade, você receberá gratuitamente uma aliança como essa, escrito em hebraico, Aliança com Deus. E com certeza você vai ter um semestre muito diferente do que foi esse primeiro semestre. Nós vamos ter a bênção para os amigos. Traga com você os seus amigos, convide seus funcionários, convide parentes, convide conhecidos, não importa a religião, não é? Se ele crê em Deus, convide-os para estar conosco nesta segunda e certamente tudo será diferente. Você pode consultar mais endereços pelo site universal.org/localizar, tá certo? E nós estamos vivendo também a fé da fogueira santa da justiça. A pior dor que existe é a dor da injustiça. E eu quero que você acompanhe, então, o testemunho da Zilene. O nome da senhora? Zilene. Como é que era a vida da senhora ao chegar aqui, dona Zilene? Eu vim do Paraná para cá, transferida por uma empresa. E eu trabalhava no shopping, pastor. E era muita humilhação, era, sabe, eu trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, aquela loucura. Shopping não tem vida, na verdade, né? É aquela correria. E sempre muita pressão, muita cobrança, porque por ser um cargo de responsabilidade, então era, né, muito sufocada. E eu não aguentava mais aquilo. Aí eu vim para o altar. Tenho o hábito de orar de madrugada, sempre, e é na loja, é em casa, é na rua, sempre eu estou em comunhão com Deus. Queria a justiça de Deus, que aquela humilhação acabasse. Acabasse, porque era muita pressão, eu já não aguentava mais. Enfim, aí eu consegui, aluguei mas não é assim, aluguei uma sala. Eu comecei com 3 sacolas, assim, de roupa. Para vender? Para vender. Saiu para vender roupa? Saí para vender roupa. Aluguei uma sala e coloquei. Eu comecei com 2 araras e um manequim. Hoje a loja está estocada,
linda, cheia de mercadoria e vendendo, graças a Deus. Faz quanto tempo essa loja já existe? Agora foi ano passado. O ano passado? Sim. De um ano para cá já está com a loja, local fixo, endereço fixo? Já está tudo bem. E Dia dos Namorados mesmo, fechei, costumo fechar às 19 horas, eu fechei às 21 horas, eu fechando e entrando clientes. Ainda entrando clientes para comprar? Hoje mesmo eu fechei para vir para cá e Deus sabia. Deus já estava sabendo de tudo, né? Entrou uma cliente e fez a compra do dia para mim. A venda do dia hoje? Do dia, hoje, antes de eu vir para cá. Fez o dia? É assim. Então tá, graças a Deus, está arrebentando. Agora, qual é o seu maior bem? É o Espírito Santo. Eu deito e durmo. Pode o mundo estar caindo, está acabando, eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria de viver. Valeu a pena? Foi uma entrega total. Graças a Deus. E Deus fez justiça na vida financeira? Fez justiça. Arrebentou. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Injustiça. Quando o certo não vence. Quando o mal prevalece. Quando alguém sofre pelo que não fez. Ou deixa de receber o que é seu por direito. Mas quando a injustiça bate à porta, a quem recorrer? A justiça humana é feita em tribunais. Mas, para a maioria dos nossos pleitos, não existe tribunal que tenha o poder de resolver. Das piores injustiças que podem acontecer nesta vida, não há lei humana que possa proteger. Mas existe um lugar, no reino de Deus, onde as causas impossíveis para os homens podem ser julgadas. O altar é o tribunal da mais alta instância, porém a ação desse tribunal divino não é automática. O altar precisa ser provocado, através da ação da fé, para que então a justiça possa ser feita na vida daquele que a buscou. E quem crê não aceita ficar sem resposta. A fé é a ferramenta que provoca a ação. E o que vai contra aquilo que está escrito na lei suprema precisa ser levado à última instância. O altar, o único lugar onde se pode encontrar a verdadeira justiça. E se hoje você tem uma causa impossível aos olhos humanos, que ninguém neste mundo poderia resolver, leve essa causa ao altar. Provoque o céu com a sua fé, porque no reino de Deus a justiça nunca falha. E o Supremo Juiz, Ele, e somente Ele, é quem dá a resposta final. Estamos vivendo a fé da Fogueira Santa da Justiça e para toda orientação à luz da Palavra de Deus, participe ainda hoje de uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode estar conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todas as Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? E nós teríamos também, estamos tendo, a Caminhada da Fé de segunda a sexta-feira, às 22h30, até às 23 horas. Esses 30 minutos com uma palavra, um testemunho muito forte de justiça divina e a oração em seu favor. Lembrando que segunda-feira agora, então, teríamos o clamor da virada no Congresso da Prosperidade com Deus, com a bênção para os amigos, tá certo? 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Deus abençoe a todos e até lá. De segunda a sexta, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.